Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente, tá? Eu quero estar tirando algumas dúvidas, eu quero estar mostrando para vocês como foi o meu processo, né, com a bariátrica. Hoje faz 9 dias que eu estou operada, tá bom? E eu fiz pelo meu convênio AmiMed. Eu sou da cidade de Sorocaba. E muitas pessoas elas não sabem como começa o processo, qual os médicos, como que faz, o início de tudo. Então eu quero estar aqui compartilhando com vocês, ajudando vocês que está nesse processo, principalmente por esse hospital AmiMed, porque foram 2 anos de batalha, tá bom, para mim chegar até aqui. E foi muito difícil, não foi fácil, eu tive que ter muita persistência, eu tive que procurar várias pessoas. Comecei o programa quando não existia ainda a medicina preventiva como hoje existe. Então eu quero estar compartilhando tudo isso com vocês, tá bom? Já deixa aqui o seu like, o seu comentário, tá? Se inscreva no meu canal para a gente poder crescer o canal e o YouTube poder espalhar para mais pessoas que têm essa dúvida e não está conseguindo obter resultados, não sabe por onde começar, está um pouco perdido como eu estava há 2 anos atrás, tá bom? Aqui, ó. Esse é todo a minha papelada, tudo que eu tive que correr atrás nesses 2 anos, tá? Tudo isso aqui foi muito importante no meu dia a dia, na minha trajetória desses 2 anos, pessoal. Bom, primeiro, eu deixei uma colinha aqui porque é muita coisa, pessoal, muita coisa que a gente tem que marcar. Primeiro de tudo, como foi meu processo? A primeira pessoa que eu procurei foi o gastro, tá? A minha experiência foi o gastro, mas ele sempre é o último, tá bom? Ele foi o último. Ele é o último a ser procurado. Quando tudo estiver certo, que você vai procurar ele, certo? E no AmiMed, como que hoje funciona? Existe a medicina preventiva. Lá você vai procurar a medicina preventiva e você vai falar que você tem o interesse de fazer a bariátrica. Aí eles que vão te encaminhar, certo? Para os médicos necessários do convênio. Como o meu convênio eu fiz ele há 2 anos atrás, certo? 2 para quase 3 anos, tá? Em novembro desse ano vai fazer 3 anos, nessa data de hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo. Então eu estava ainda como é que fala? Eu estava ainda no convênio que ainda não tinha mudado as leis, tá? A lei não tinha mudado ainda, que era sem coparticipação, porque hoje, pessoal, depois de 2024, a maioria dos convênios são todos com coparticipação. Então, infelizmente, hoje tudo é pago, né? É uma taxa pequena, mas tudo é pago. Então, graças a Deus, como eu já fiz o convênio na época com a minha intenção de fazer a bariátrica, eu parti para isso aí. Quase que eu desisti, pessoal. Quase que eu desisti, porque foi muito difícil. Eu tive muitas negativas do próprio convênio mesmo na época, que não tinha medicina preventiva. Então, inclusive, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal. Você que tem interesse de fazer, que tem esse AmiMed, eu quero ajudar vocês, ok? Então, aí eu
fiz já com essa intenção, procurei o gastro e ele me encaminhou para um programa, certo? E as 3 primeiras guias que ele me deu, né, foram aqui ó, a guia que ele me deu, que foi o programa, tá? E nutricionista, que ele pediu para mim ter o acompanhamento, e da endocrinologista, tá bom? Endocrinologista. Esses aqui, pessoal, são muito importantes. E o psicólogo também. Ó, a psicóloga, tá? Doutora Jane, maravilhosa ela, tá? Então, essa aqui é a equipe dele, certo? Que é a doutora Jane. A nutricionista que eu passei é a Gil, tá? Juliana Davi. E essas foram as duas. E o endócrino é o Dr. André Nunes, tá? Ele é quem me deu a guia, certo? E aí começou a minha luta, pessoal. Não foi de uma hora para outra, tá? Eu optei mesmo por aguardar os 2 anos. Não tinha comorbidades, tá bom? Até então eu não sabia, né? Porque eu já tinha a intenção, porque aqui na minha cidade de Sorocaba, o SUS ele está suspenso, não faz mais bariátrica, já faz muitos anos, desde 2014, tá? Já era para mim ser operada desde lá, porque eu tinha também todas as guias, todas as cartas de tudo, e bem no ano que eu fui liberada pela endócrino, parou tudo aqui em Sorocaba, não sei o porquê, tá? Enfim, aí eu fui e passei. Aí eu escolhi esses médicos e sempre ligando lá, e a única coisa que eu sabia que era com esses 3 profissionais que eram para mim estar passando. Aliás, hoje eu passo com a doutora Juliana, a nutricionista, mas eu passava com a Bruna, tá? Era a Bruna que atendia os bariátricos, para que fazia a bariátrica. E aí, pessoal, olha só que eu quero contar para vocês a experiência. Quando eu comecei o programa com elas, eu já estava mais ou menos uns 3 meses mais ou menos passando com a Bruna. Aí, sabe o que aconteceu? Mudou o sistema da Amimed. Eles evoluíram, tudo tinha mudado. E o que aconteceu? Eles perderam tudo, todos os documentos, todos os registros. Gente, por isso eu falo, quanto mais papel você tiver para comprovar, melhor vai ser para sua liberação, tá? Muito melhor vai ser. E aí eu fiquei desesperada, porque ela falou assim pra mim: olha, Fernanda, eu quero que você elimine 5 quilos. Quando você eliminar 5 quilos, eu vou liberar a sua cirurgia, tá? Eu comecei o programa com 123 quilos, tá? Foi a média, o máximo que eu cheguei. Depois da 2ª gestação, eu tenho uma filha de 4 anos hoje. E aí, quando eu parei de amamentar ela, eu só comecei a engordar, e foi onde eu cheguei a esse peso. E eu fiquei desesperada. E o que houve? Aí, ok, passei por ela e passei pelo Dr. André. A minha salva foi ele, pessoal. Ele que lembrava de mim, das minhas consultas, né? Eu já estava com 4 meses já, tá? Passando por todos eles. E aí ele me passou medicação para mim emagrecer. Eu tomei a sibutramina e o topiramato. Para mim, pessoal, foi muito bom, tá? Foi ótimo. Não tive nenhuma reação, tá? Como muitas pessoas têm reações com a sibutramina, né? Como já ouvi vários relatos de amigas minhas, pessoas conhecidas que é mesmo aqui na internet, né? Pessoas que não se deram bem. E foi onde eu emagreci, pessoal. Era mais ou menos 17 quilos.
entendeu? Então, dos 5 quilos que ela pediu pra mim, eu eliminei 17 quilos, tá? Lógico que eu embuti caminhada, né? A caminhada que foi o que mais me ajudou também, tá? Então, quando aconteceu isso, eu entrei em desespero, porque eu dependia dessas cartas, certo? Já com 4 meses de acompanhamento com eles. A psicóloga também, né? Aí, enfim, eu falei, bom, Deus, ele sabe de todas as coisas, não é o tempo certo, não é agora, mas eu não vou desistir, tá? Aí mudou de nutricionista e comecei a fazer acompanhamento com ela, tá? E o médico, mesma coisa, continuei a tomar o remédio, né? Aí, quando completou um ano já do programa, aí eu falei, bom, agora a hora é agora, certo? Então eu comecei a procurar e foi aonde eles criaram a medicina preventiva na Unimed. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje, tá, é procurar eles. E aí eu expliquei toda a minha situação para ela, né, que fazia um ano que eu tava nessa batalha, que eu tava nessa situação. E ela foi tão maravilhosa, a Dani que me atendeu, ela foi tão maravilhosa e ela viu sinceridade em mim, ela também sabia da situação do sistema lá do hospital. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, olha, ela comprou a minha briga, vamos dizer, tá? E realmente, gente, ela comprou a minha briga, ela foi até o fim. Eu sou muito grata a ela, gente, porque ela foi maravilhosa, ela foi assim um estopim da minha vida, sabe, nesse processo. Aí ela me explicou e ela falou pra mim, falou, olha, tá começando agora o programa, eu tô chegando agora. Fazia 3 meses que ela tinha montado a equipe. E ela falou assim, você vai ser como se fosse minha filha. Ela falou bem assim pra mim, gente. E eu fui em frente, eu falei, não, eu vou até o fim agora. Aí o que houve, pessoal? Ela me indicou, né, me encaminhou todos esses médicos. A primeira que ela me encaminhou foi na nutróloga, tá? A doutora Ana. Ela me encaminhou para a doutora. E aí a doutora Ana, ela passou para mim as cartas, tá? De todos os médicos que eu precisava passar para mim fazer os exames, para mim ter a carta dos acompanhamentos, enfim, que são no total, pessoal, contando já com a nutróloga, são 8 profissionais, tá bom? Então, o primeiro que foi a carta que precisa para liberação é do psicólogo, endocrinologista, psiquiatra, do vascular, pneumologista, cardiologista e a nutricionista e a nutróloga, tá? Então, são esses 8 profissionais que eu passei, gente. Bom, psicóloga já estava em acompanhamento com a doutora Jane, maravilhosa, e ela já tinha percebido a minha decisão, né, que eu estava firme, que ela contei toda a minha história, o tamanho que eu estava, né, gente, então ela me acompanhou, ela me orientou bastante, né, como que é, porque ela atende bastante bariátrico, né, e enfim, e o endócrino, que também foi maravilhoso, ele não pensou 2 vezes e quando eu já tinha completado 1 ano, né, do tratamento com ele, ele fez a carta pra mim, tá? E da Nutri, a Nutri, como ela era nova, ela não me conhecia ainda, tal, aí ela queria que eu eliminasse mais peso ainda, mas eu expliquei pra ela, eu falei, viu, eu já eliminei quase 17 quilos, então, né, perder mais ainda, entendeu? Mas enfim, ela entendeu e graças a Deus ela me deu a carta, tá? Consegui.
Aí depois que a nutróloga me encaminhou, aí eu passei pela psiquiatra, né, que é tudo pelo convênio, tá, pessoal? Não paguei nada, o convênio cobriu tudo. Pelo meu tipo de convênio, graças a Deus eu não gastei R$ 1, gente. Tudo coberto pelo convênio, tá? Psiquiatra, vascular, pneumologista e o cardiologista. Bom, aí começou a etapa dos exames. Quem pediu primeiro os exames foi o cardio. O cardio foi o que mais pediu exames, tá? Que foi tudo completo. Ele pediu para mim fazer o abdômen total, enfim, todos os exames de sangue, tá? No total, gente, eu acho que deu mais de 100 tipos de exames que eu fiz, tá? O pneumologista, né, eu fiz o exame do pulmão, né, que ele deu da respiração, que foi para isso, é muito importante também, né, para ver. O vascular foi o Doppler, tá, da perna, para ver se não tem início de trombose, varizes, essas coisas. Inclusive o meu deu 2 varizes pequenininhas, que eu nem sabia, tá? Por isso que às vezes eu senti umas dorzinhas assim no final da tarde, tá? O pneumo, graças a Deus, não deu nada. Eu fiz tudo, gente, foi tudo. E o cardiologista, eu fiz tudo, fiz exame do pulmão, eu fiz todos os exames de sangue, abdômen total, tá? Eu fiz os exames, não deu nada, gente, graças a Deus, tá? Eu fiz o exame do mapa, eu fiz aquele da esteira, porque tudo isso tem que ser apresentado, tá? E a única coisa que deu estetiose hepática, tá? Que o meu fígado estava bem comprometido, gente, estava bem carregado, bem sujo mesmo, tá? Então, aí, claro, né? Quem que não vai estar? Quem chega na obesidade não estaria com o fígado assim, da forma que eu estava, né? Deu uma gastrite leve, quando eu fiz a endoscopia também, a colonoscopia, isso é muito importante para saber como que está o estômago e como que está o intestino. Fiz todos esses processos, gente, eu acho, como eu falei para vocês, acho que mais de 100 exames contando com os de sangue, tá? Que é para ver tudo, o ferro, as vitaminas, ferritinas, o ferro, ai, tudo, gente, olha, né, nessa parte, graças a Deus, tá tudo aqui, tá? E aí, quando eu fiz, gente, isso deu mais ou menos uns quase 6 meses, tá? Quase 6 meses de exames que eu fiz, retornos com os médicos novamente, para eles verem como que tá. Enfim, eu sei que tava chegando já próximos dos 2 anos, tá? Mas eu completei tudo, ó. Tanto é que tá aqui, gente, ó. Todos esses papéis aqui, ó. Tudo está aqui, ó. Exame de sangue, o abdômen total, a endoscopia que eu fiz, a colonoscopia, tá tudo aqui. Aí é tão chegada a hora, né, que eu consegui fazer tudo, completar tudo, pra mim chegar até o meu cirurgião, tá? Foi bem no dezembro, gente, bem em dezembro, na verdade em novembro, tá? Porque em novembro eu consegui finalizar tudo, tá? Novembro de 2025. E aí eu enviei, tá, todos os meus documentos lá, porque tudo é pelo aplicativo, no AmiMed. Enviei todos os meus documentos, todas as minhas cartas, todos os meus laudos, todos os exames, sabe? Eu tive que escanear alguns, tá? Principalmente as cartas para enviar para lá,
tá? Exames nem tanto, porque eles tinham lá o interno para auditoria verificar. Aí eu tive 2 negativas, porque falaram que eu tinha esquecido de um documento, eles não estavam conseguindo ver. Eu falei, mas eu mandei tudo, eu tinha mandado tudo. Aí a segunda vez também deram uma outra negativa, que eu não sabia, não colocaram a justificativa falando que faltava a guia do endócrino. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí, gente, eu fui pessoalmente lá, tá? Eu tive que ir pessoalmente na administração, levar todos esses documentos. E aí eu falei assim, viu, tem alguma coisa errada com o sistema de vocês. Mais uma vez, gente, o sistema deles, todo sobrecarregado. Eu falei, olha, eu não vou sair daqui hoje sem dar certo esses documentos. Gente, eu fui lá e eu falei, não dá mais. Tá, eu já esperei muito, já tava tudo certo, já tinha passado por tudo isso, já tava completando quase 2 anos. E aí, deu certo. Deu certo porque a maravilhosa se tornou até minha amiga, a Dani, ela intercedeu por mim lá, gente. E ela subiu lá no administrativo, na administração, na auditoria, na ouvidoria, ela foi lá e ela foi verificar para mim, e o que aconteceu era o sistema deles que estava falho, que não estava chegando meus documentos. Enfim, eu sei que acabaram fazendo lá internamente, tá? E aí foi que onde eu consegui, pessoal, ela conseguiu encaminhar e eles liberaram, tá? Eles dão até 15 dias. Eu sei que em 10 dias eles liberaram a minha cirurgia. E aí eu retornei com o doutor, né? O doutor me encaminhou também, viu também que estava tudo certo. E aí fiquei esperando. Aí já estava chegando dezembro. Então o que eu pensei? Falei, bom, como eles vão entrar em recesso, já tinham liberado a cirurgia, como eles iriam entrar em recesso, eu esperei aguardar, gente. Falei, vai que Deus me livre, aconteça alguma coisa, né? O cirurgião não tá lá. Aí a Dani até me orientou, vamos esperar, Fer, pra janeiro, né? Enfim. Mas estava lá. Aí o que aconteceu? Venceu a primeira guia, e eu falei, bom, eles não estão marcando, ele não tinha agenda, né? Porque é só o doutor Heitor Consani, é ele que opera, que faz bariátrica pelo convênio. Então a agenda dele é muito cheia, tá? Aí o que aconteceu, gente? Eu tive que esperar mais o mês de janeiro. Mas enfim, eu estava muito em paz, muito tranquila, muito segura do que eu ia fazer, sabe, gente? E aí eu falei, bom, tudo Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu não vou me desesperar, até me deu vontade de denunciar, né? Que eu vejo o pessoal aí falando denunciar na ANS, a ANS, né? Eu falei, não, a minha hora vai chegar. Eu já esperei tantos anos, tanto tempo, então eu quero fazer essa cirurgia em paz. Aí, pessoal, que houve? Chegou a minha tão esperada data. Aí, dia 10 de fevereiro desse mês. Esse mês tinha marcado. Eu falei, bom, graças a Deus chegou. Então, eu fiquei em paz, tranquila, tá? Deu tudo certo. E eu estou aqui hoje, pessoal, operada, tá? Eu operei no dia da minha cirurgia. Assim, ele me deu um pré-operatório, tá? Pra mim fazer uma dieta pré-operatória de 10 dias líquido, tá? Não líquido como é feita como eu estou, né? Hoje eu entro na pastosa, entrei na pastosa, graças a Deus, tá? Que a minha Nutri, ela me orientou. Então, depois eu quero gravar um vídeo para vocês explicando como que é a dieta que ela me passou.
senão vai ficar muito longo esse vídeo. E enfim, aí eu comecei a fazer 10 dias para limpar, né, o meu fígado. E aí eu eliminei tudo, pessoal. Eliminei o açúcar, eliminei o café, me restringi de tudo, pessoal. De doces, tudo, tudo, tudo. Tá? Do pãozinho, que eu amo, pão. Mas eu fui firme, pessoal. Firme, porque aqui, ó, na minha mente, na minha cabeça, eu sei que, como o pessoal aí fala, e é verdade, a gente não opera a cabeça, a gente opera o estômago, né? Então eu tenho trabalhado muito, muito. Não deixo de fazer minhas sessões com a psicóloga, que é muito importante, tá? E é isso, pessoal. É isso que eu quero deixar aqui para vocês, todo o meu processo, a minha experiência. Se você tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, mande aí, tá? Nos comentários. Pode enviar aí sua dúvida que eu vou estar respondendo com muito amor, com muito carinho, que eu quero compartilhar com vocês, né? É muito bom a gente compartilhar aquilo que a gente aprende, né, pessoal? E outras coisas, eu via muitos vídeos de outras pessoas e para mim, pessoal, está sendo maravilhoso, tá? Eu não tive dores, né? Dores de gases, como eu via as pessoas reclamarem, ai, aquela fraqueza, né? Aquilo, tal, passando mal, desmaiando, né? A minha mãe tinha um aparelhinho de glicemia. É uma coisa também que muito me ajuda. Quando eu percebo que eu, às vezes, tá me dando um pouquinho de fraqueza, eu já começo a sentir assim aqui na cabeça, né? Eu falei, não tá legal. Aí eu vou medir a minha glicemia, tá ficando baixa. Aí é onde eu vou lá, tomo um Danone, né, que é permitido na dieta, daí já vou controlando. Isso é muito importante, gente, ter esse aparelhinho, sabe, para medir a sua glicemia, para você não passar mal, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Eu quero mandar um beijo para vocês que me acompanhou até aqui, tá? Minha história, todos esses trajetos, essa burocracia, tá bom? Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe com aquela amiga sua que é daqui de Sorocaba e região, que tá perdida, ainda não sabe sobre como que vai ser o processo dela, tá? Envia para o máximo de pessoas para o YouTube, tá? Entregando para mais pessoas. Um beijo e até mais.